Graça e paz. Eu sou Reinaldo Alexandre, este é o canal. Esse simples canal que você está vendo aí é a forma que a Bíblia diz. Um abençoado entrou em contato comigo e disse que, quanto a João, ele nem ia fazer nenhum comentário, porque eu era extremamente ignorante quanto às Escrituras, não conhecia nada, mas que quanto aos discípulos, ele ia me ensinar. Segundo ele, Jesus, quando falou para os discípulos dele que eles não morreriam antes que ele voltasse, ele estava dizendo para uma geração futura. Aí eu perguntei para ele, quer dizer então que eu estou conversando com você e você está conversando comigo, mas eu não estou conversando com você e nem você está conversando comigo, é isso? Por quê? Porque se ele seguir essa linha de raciocínio, o Jesus dele é um salafrário, é um mentiroso, porque ele mentiu para no mínimo 50 gerações. Se levarmos em consideração que uma geração para muitos é de 40 anos. Se levarmos em consideração que para muitos uma geração é de 70 anos, ele mentiu 28 vezes. Ou seja, ele prometeu para 50 gerações ou 28 gerações que ele voltaria. E ele não cumpriu o prometido dele. Então ele mentiu para no mínimo 28 gerações. A gente tenta explicar para as pessoas que ali Jesus ele está falando para os discípulos dele, os discípulos dele estão falando com ele. É uma conversa tete a tete. Se eu seguir o raciocínio dele, é como se eu deixasse escrito para minha filha, ou para um vizinho, para um amigo meu. Vou te dar um carro antes de você falecer. Aí meu vizinho vai e falece. Aí alguém lá depois do meu vizinho pega aquele escrito, vou te dar um carro antes de você falecer, e fala que eu prometi dar um carro para ele. Aí aquele também falece. Aí o outro acha aquele bilhete, aquele escrito, e acha que eu também estou prometendo um carro para ele, quando eu não estou prometendo. Eu prometi um carro lá para aquele primeiro vizinho meu, para aquele primeiro amigo meu, que eu prometi um carro, não prometi nada para o segundo, nem para o terceiro, nem para o quarto, nem por diante. A minha promessa foi para o primeiro. Quando a gente tenta explicar essas coisas, eles se negam a entender, eles não aceitam, né? Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Faça uma pergunta para um religioso. Pergunte para ele o que vai acontecer ou o que aconteceu com os bilhões e trilhões e trilhões e trilhões de pessoas que nasceram neste mundo e morreram até a nossa época. Ele é obrigado a te dizer que todos eles foram para o inferno. Por quê? Porque se você deixar de consagrar o dízimo lá, uma vez sequer no mês, em toda a sua vida, você vai viver 70, 80, 90, 100 anos, e uma vez você deixa de consagrar o dízimo, eles falam que você é ladrão, e que você não vai para o céu, que você está roubando a Deus. Essas gerações passadas não consagraram o dízimo. Eles falam que você tem que passar pelas águas, que você tem que ser batizado. Essas gerações passadas não passaram pelas águas. Então eles têm que atestar que todas elas foram para o inferno. Se nós pegarmos, por exemplo, vamos pegar um período mais recente, vamos pegar o período do fim daqueles apóstolos ali, daqueles primeiros apóstolos. Vamos pegar ali por volta do ano 300 e levar em consideração que só a partir de 1500, com Lutero e Calvino em seguida, ensinaram a Bíblia novamente. Então aquelas pessoas ali todas têm que ter ido para o inferno. Por quê? Não consagraram o dízimo, elas não passaram pelas águas, todas têm que ter ido pelo inferno. Eles não entendem, eles não conseguem compreender que Deus ele é muito mais do que a religião. Ele é muito mais do que eles querem ensinar. Vamos pegar, por exemplo, a história de Jerusalém. Se sabe que 600 anos antes do povo de Israel tomar posse daquela terra, havia um pregador ali, havia uma pessoa ali tentando ensinar aquelas pessoas a viver uma vida na sua espiritual, não na sua natureza terrena. Havia um homem ali tentando ensinar aquelas pessoas que era conveniente para elas cultuar ao Deus eterno, ao único Deus, ao Deus verdadeiro, né? A levar uma vida aflorada na sua natureza espiritual, mortificando a sua natureza terrena. Isso 600 anos antes do povo de Israel tomar posse daquela terra.
Talvez um pouco antes até tenha aparecido outro ali pregando esse mesmo ensinamento. E o que nós vemos ali já nos dias de Jesus é que por mais que tenha se passado, por mais séculos que tenha decorrido, né, desde aquela época, aquele povo não absolveu, eles não aflorou a natureza espiritual que os acompanhava. Eles deram preferência para a natureza terrena, que faz parte de todos nós, né? Se nós não mortificarmos a nossa natureza terrena, a natureza espiritual nunca vai ser apercebida. O que Paulo fala, quando ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. Ou seja, a nossa natureza terrena muitas vezes aflora sobre a nossa natureza espiritual, subjugando a nossa natureza espiritual. Mas Cristo, quando ele estabeleceu o seu reino, a sua forma de governar, quando ele julgou Israel no ano 70, o juízo, o julgamento não é para o seu pai, não é para sua mãe, não é para sua esposa, não é para você, não é para sua filha, nem para os seus netos. O julgamento não era para o povo de Israel, era para o povo judeu. Eles é que mereciam ser julgados e eles é que foram julgados. Eu vou deixando por aqui. Um forte abraço para você, graça e paz.